posição deles. A gente vai continuar com esse assunto. Agora vamos convidar o professor Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais, para falar mais detalhes sobre este conflito. Professor Marcos Vinícius, muito bom dia. Obrigada pela sua participação. Não sei se é bom dia ou boa tarde aí para onde você está. Mas, professor, ainda nesse gancho em relação a essa possível invasão por terra de Israel, assim como a Paula estava falando, né, se Israel recuasse, né, nessa altura do campeonato, já que seria muito difícil aí dessas pessoas conseguirem evacuar dessa região em que essa incursão vai acontecer, se seria realmente uma volta ali, um recuo de Israel e mostraria fragilidade, ou na sua opinião, realmente, como o Van Dijk trouxe aqui para a gente, não tem essa possibilidade para Israel? Eles vão invadir, mesmo a população conseguindo ou não sair ali daquela região. Veja, Isa, é uma situação complicada, porque é uma repetição de um conflito e de medidas que já foram adotadas no passado e que efetivamente não resolvem a situação da questão da criação de dois estados ali. Isso é a primeira coisa mais importante que precisa se ter consciência, porque você precisa resolver essa questão sob o aspecto de que os dois precisam aceitar a existência do outro. Isso é fundamental para que haja qualquer tentativa de criação de um cenário de convivência harmônica entre os dois. Então, esse é o primeiro ponto, eu acho que é o fundamental. Segundo lugar, ninguém precisa ser ingênuo ali para reconhecer a capacidade militar de Israel com relação a qualquer coisa que o Hamas venha a fazer neste processo todo. A ação terrorista do Hamas é reconhecidamente, internacionalmente reconhecida como uma ação terrorista, isso não há dúvida da forma como foi feita tudo isso, mas o que nós estamos observando é que a mão pesada de Israel neste processo todo gera aí uma reação internacional, como nós temos visto acontecendo dentro das Nações Unidas. Obviamente que Israel faz isso porque tem o suporte e o apoio dos Estados Unidos nessa situação, e não interessa a ninguém ali que haja a inclusão de outros países no conflito. A gente já tem ali uma provável ação do Hezbollah, e com certeza prejudica um pouco mais a possibilidade de um cessar-fogo e e que se chegue aí a uma paz. Mas o que nós vemos é que a comunidade internacional, que vai pagar esta conta, não é? Afinal de contas, se os palestinos não forem expulsos para o Egito, como muitos gostariam de que acontecesse, eles necessariamente retornarão a Gaza e isso tudo precisará ser reconstruído, e isso tudo é reconstruído com dinheiro internacional, dinheiro de organizações internacionais, dinheiro de países. Então, isto também tem um prejuízo econômico para todo mundo. O ideal seria, como eu concordo, e eu sempre afirmo neste processo todo, é que se force aí um cessar-fogo imediato. Isso não é sinal de fraqueza de Israel, coisa nenhuma, porque todo mundo já sabe aí que Israel pode, se quisesse, varrer a faixa de Gaza imediatamente e rapidamente. O que aconteceu ali foi que, em razão de todo o processo que vem se acumulando nos territórios palestinos, e o fato de que os territórios palestinos começam a ver a impossibilidade de tornarem-se efetivamente um Estado, justamente porque começaram a entender que os acordos abraâmicos teriam aí a possibilidade de retirar ainda mais o apoio à existência deles, isso faz com que eles tomem esse tipo de ação. Então é uma ação política do Hamas tentando aí evitar que a causa palestina efetivamente vire fumaça nesse processo todo. Professor Marcos Vinícius, obrigada por estar aqui com a gente. Queria entender um pouco mais a sua visão. Você trouxe alguns insights interessantes, inclusive desta proporção que o conflito vai ganhando. Você vê justamente essa possibilidade desse conflito evoluindo para algo mais global? Como deve ficar, né, o posicionamento dos países diante desta possibilidade, inclusive,
de Israel entrando ali na faixa de Gaza. Israel pode, de repente, perder apoio que ele tem hoje, ou você acredita que não? Os Estados Unidos já têm sinalizado apoio a favor de Israel. Como que você enxerga essa movimentação das peças neste tabuleiro, professor? Veja, Paula, tem duas coisas aí para a gente lembrar. Em primeiro lugar, eu não vejo China e Rússia entrando nesse conflito. Inclusive a Rússia porque tem os seus problemas com a Ucrânia e a China porque pretende manter aí uma equidistância, embora os norte-americanos vão dizer, e muita gente vai dizer que a China está alinhada a Hamas, o que não é verdade nesse processo todo, porque a China já manifestou aí que quer ver um cessar-fogo e a questão dos dois territórios estabelecidas. Isso foi aí a tônica dos comunicados emitidos pelo governo chinês. Mas o problema é se isso se alastra ali e passa a envolver o Irã, que seria uma tragédia, porque você estaria expandindo esta guerra e poderia transformar aí num cenário um pouco mais complexo do ponto de vista econômico global, uma recessão global e uma guerra que não interessaria a ninguém. Agora, obviamente, Paula, e o segundo aspecto é este, o presidente Joe Biden tem que apoiar aí a Israel, porque ele vem aí primeiro, uma questão histórica, desde 1948, com o presidente Truman, o governo norte-americano apoia a existência de Israel. Você tem um lobby fortíssimo da comunidade judaica nos Estados Unidos, tanto no setor financeiro, em Washington, em Nova York, mas também tem aí os grandes amigos de Israel, que são a comunidade evangélica dos Estados Unidos, que tem aí uma proximidade também com Israel, por uma questão de aproximação religiosa e a crença, né, que sempre existe no mundo evangélico de eventualmente ver aí os judeus convertidos ao cristianismo. Mas esta dinâmica, e são eleitores, não nos podemos esquecer que estes evangélicos constituem uma base importante eleitoral que pode aí, se notar que o presidente Biden está fornecendo o apoio necessário, podem optar por Biden e não Trump nesse processo todo. Mas essa é a dinâmica dos Estados Unidos e por essa razão que os norte-americanos, justamente na tentativa de evitar que o conflito venha a incluir outras partes, já mandou ali o seu porta-aviões justamente para dizer para o Irã para não tentar se aventurar nesse processo todo. Mas a grande questão, né, Paula, é como você convencer os norte-americanos a efetivamente conversarem com Netanyahu de que o cessar-fogo seria interessante. Mas o que a gente nota também é que existe um lobby muito grande da indústria da guerra, da indústria da defesa. É só você notar a quantidade de equipamentos militares que foram imediatamente movidos para Israel nesse processo todo. Então, eu não vejo isso expandindo para incluir Rússia e China, mas poderia ter ali uma expansão regional, talvez até pelos próprios países árabes ao notarem de que a forma como os palestinos estão sendo tratados é muito pior. Embora a gente tenha observado aí ao longo da história que também os países árabes não correspondem muitas vezes às expectativas dos próprios palestinos. Tá certo, quero agradecer a participação do professor Marcos Vinícius de Freitas, que está sempre às sextas-feiras aqui com a gente para esclarecer melhor todo esse contexto global e internacional. Professor, obrigada, bom final de semana para você. Obrigada por todas as explicações.